Pessoal, o André está perguntando do CRUD, tá bom? O que é o CRUD? O CRUD. É o Create, Read, Update, Delete, tá? São as 4 operações básicas desejadas em qualquer sistema, em qualquer aplicativo que haja cadastro de qualquer coisa. Então, por exemplo, você precisa fazer um aplicativo onde tem cadastro de cliente, cadastro de funcionário, tá? Isso é um CRUD. Você pode criar esse usuário, né, cadastrar, você pode mostrar ele, que é o Read, você pode atualizar as informações e você pode deletar essas informações. O curso ele não vai chegar até essa parte, André. Ele vai ter só 7 aulas, vai ser um curso mais voltado para o básico, tá? Mas ele vai dar esse pontapé para vocês. Então vocês vão conseguir sim, após o curso, realizar essa interação com o banco de dados, tá? É um framework poderosíssimo. O JavaScript é uma linguagem de programação hoje que ela deixou de ser aquele negócio de fazer script, fazer animação em site, tá bom? Você faz programação mesmo. Você pode conectar com basicamente qualquer base de dados. Obviamente que para isso também você vai ter que ter um back-end muito forte. Você vai ter que ter um servidor rodando em tempo integral ali, tá bom? Mas é uma boa dúvida. Vai dar para fazer isso? Vai dar para fazer isso, com certeza. O Glauber está falando que ele está usando o Visual Studio para codificar. Eu comecei com Atom, mas depois eu vi que o Visual Studio, o VS Code, né? É a mesma coisa, Visual Studio e VS Code? O VS Code é melhor. Eu tenho certeza que é melhor que o Atom, tá bom? No final das contas, os dois são editores de texto, então eu não tenho muita preferência não. Se fosse para ter preferência, eu gosto do Sublime, que é esse aqui, tá bom? Inclusive eu estou com o aplicativo aberto nele aqui, ó. Mas ele tem alguns probleminhas, por exemplo, tá vendo a tag text aqui, ó? Ele reconhece ela abrindo, mas não reconhece fechando, tá? Ele não tem a linguagem, ele não entende a linguagem JSX. É por isso que eu estou utilizando o Atom, mas pode utilizar qualquer uma. Isso mesmo, Visual Studio é o mesmo que o VS Code. Ótimo. É melhor, viu pessoal? A Aline também está usando ele. É melhor que o VS Code, é melhor que o Atom, sim. Eu já comecei a usar ele também, mas eu vou terminar as aulas no Visual Studio, ou no Atom mesmo, ok? Pode ir mandando aí, pessoal, pergunta. O que dá para fazer no final da aula? Posso que está todo mundo curioso em perguntar isso, né? Vai dar para fazer qualquer coisa. A gente dá o pontapé inicial. O primeiro aplicativo, ele é um aplicativo estático, tá? Ele não tem funcionalidade, ele não tem atualização automática, tá? O React Native ele tem uma dá para usar o Notepad++, dá para usar o Notepad++, mas também ele não dá suporte ao JSX, mas é o mais leve de todos. Eu acho que o Sublime ainda é mais leve, hein? Reginaldo também está usando VS Code. Pessoal, me perdi. Tá. Sobre o banco de dados. Ah, tem um banco de dados online, Firebase, né? Firebase. Sim, ótimo, André. Isso já resolve um grande problema. Questão de atualização. Eu tenho certeza que alguém vai perguntar isso aí. Por exemplo, você fez um aplicativo. Vamos supor que é um aplicativo de anúncio de oficina, igual que nós fizemos lá na quarta aula. Aí você tem que inserir uma nova oficina, tá? Como é que funciona isso? O cliente ele tem que ir lá baixar o aplicativo novamente? Não. O React Native ele tem uma funcionalidade que basicamente é igual o joguinho, né? Quando você vai abrir o jogo no seu celular e existe uma atualização já disponível para ele, ele primeiro força você a atualizar o aplicativo. Então, por exemplo, você quer adicionar uma nova oficina, aí você adiciona essa oficina, o cliente, quando ele vai abrir o aplicativo, ele é obrigado a atualizar, né, as informações e automaticamente ele mostra essas atualizações no celular do cliente, tá? Então não vai precisar ir lá na loja de aplicativo, baixar novamente não, ok? O Johnny, só para constar que o VS Code é diferente do Visual Studio.
Eu imaginei. Eu imaginei que era diferente. Então é diferente, viu, pessoal? O Glauber tá falando que é igual, o John tá falando que é diferente. Eu acho que é diferente mesmo, viu? O VS Code ele tem um design muito mais moderno, muito mais leve, né? O Visual Studio ele é um pouquinho mais pesado. Mas pesquisa aí, viu, pessoal? O Jefferson tá falando que o maior problema dele está sendo instalar o Expo, o CLI, tá? O Jefferson, para instalar o Expo CLI, o problema na verdade é fazer o download, tá? Então verifica para mim essa questão do firewall, do Windows Defender e do seu antivírus. Todos esses três têm que estar desativados, tá bom? Então basicamente é isso. E outra coisa, Jefferson, ele sempre que dá um erro, ele te fala qual o erro. Então se apegue aí às mensagens que está escrito. Então ele vai te falar, ó, o pacote não pode ser instalado por esse motivo. Ou você precisa dar um comando --force, igual está aqui, né, para reinstalar. Especifica a versão que você quer. Se aparecer isso aqui, ó, na verdade é porque já tem, né? Ele vai falar aqui, ó, o Yarn já está instalado. Então o que eu posso fazer? Eu posso forçar uma reinstalação, tá bom? Então se aparecer isso aqui, geralmente é porque já está instalado, né? Se eu digitar aqui, ó, Yarn version, olha lá, ele me mostra que a versão é 1.22.4, que é a última, tá bom? Então é bom também que vocês sempre instalem a última versão ou a última mais estável. No site dos softwares, tá? Eles te falam, ó, existe essa versão que é a versão estável e existe essa versão que é a versão mais atualizada, mas ainda está em teste. Então, de preferência, a mais estável. Agora, se a mais atual estiver estável, também pode baixar ela, tá bom? O Falcon, professor, o senhor pode indicar algum curso que podemos fazer para dar continuidade quando terminar a vez? Por exemplo, mais prático na programação? Falcon, posso sim, cara. Tem os cursos da Udemy, tá? Udemy.com, Udemy, né? Eu vou colocar o link aqui, ó. Tem ótimos cursos lá, tá bom? São cursos baratos, tem curso de R$29 por mês, tem curso de R$19 por mês, tá? Eu indico eles, mas também tem muita coisa gratuita. Por exemplo, tenho no YouTube, gente, eu não vou lembrar, vou abrir aqui e procurar. No YouTube tem um canal especializado em desenvolvimento mobile, que é o que eu gosto, tá? Vou passar aqui para vocês. O emulador do Android. Opa. É o Rockset. Vou passar o link aqui para vocês. Esse canal é muito bom, só que ele é um pouquinho mais avançado, pessoal. Então, para quem está começando, começa com alguma coisa mais básica. O React Active CLI, uma hora aparece instalado, outra hora aparece com erro. O Visual Studio era para ser C++, eu usava o Visual Studio em C++, mas eu acho que tem para outras linguagens, viu, Johnny? Iveliciane, não soube o que fazer. Professor, teve um momento que dei Enter sem querer. Aí apareceu abaixo a mesma mensagem. Precisei excluir, não sei o que fazer. É só instalar novamente. Quando acontecer isso, instala novamente, tá bom? Ele sobrescreve a inicialização que você começou. São diferentes, na verdade, que dizer que estou usando o VS Code. Então é diferente, né, Glauber? Anderson, sobre a mudança de tela, vi alguns vídeos no YouTube. Toda vez que aparece alguém para entrar, a tela sai da onde eu estava lendo. Sobre a mudança de tela, vi alguns vídeos no YouTube, só que pede para instalar umas coisas. Eu não queria saber se já tem instalado ou se já posso usar os comandos que tem a instalação. A mudança de tela,
Eu não entendi, Anderson, sobre a mudança de tela. Comenta aí de novo, Anderson. No caso da oficina, também pode usar a lista de imagens e texto? Com certeza. Pode sim, André. A Ana. Vou instalar no PC só hoje. Ana, tá 3 semanas atrasada, Ana. Quem não instalou ainda tá 3 semanas atrasado, pessoal. Infelizmente não estava acompanhando. Vai ficar gravado esse chat? Estamos gravando sim. Para assistir depois, tal. Professor, teve um momento que dei enter sem querer, já li essa. Falcon Show. O DMI, o link tá aí. O Windows precisa ser 64 bits? Não precisa, Ana. Eu já comentei isso, tá? Se o seu Windows for 32 bits e na hora de você digitar o comando e dar erro, você pode ir no site e digitar assim, ó, Chocolate 32 bits, baixar, dar um clique duplo e instalar, tá bom? Ou então Yarn 32 bits, Node.js 32 bits, pode instalar um por um, tá? O Anderson mandou um link aí. Vamos ver aqui se é bacana. Opa! Mandou um link do Meet. Ah não, eu que cliquei errado. O Glauber também mandou uns cursos gratuitos aí. Andriele Miranda, professor, sei que estou um pouco atrasado aqui no chat, mas hoje tentei baixar o seu colher e deu que o software antivírus impediu. Ótimo! Essa é a função dele, Andriele. Ele realmente barra, tá? Aí você tem que desativar antivírus, Firewall, Windows Defender. Dá um trabalhinho, tá? Você só digitar lá, ó, desativar Firewall do Windows 10. Ele no Google vai te mostrar. Vamos subir essa aplicação para instalar em outros aplicativos? Vamos subir essa aplicação para ser instalada em outros aplicativos. Como assim, de Pereira? Pessoal, a última aula vai ser a publicação do aplicativo, tá? Então vou mostrar para vocês como é que publica no próprio Export, tá bom? Que é totalmente de graça. Ou como é que você publica também nas lojas do aplicativo, no Google Play, né? E a do iOS, a loja do iOS. Falco, obrigado pela atenção. Valeu, Glauber. Tarcísio Lima, eu estou muito atrasado por causa do trabalho. Tudo bem, Tarcísio? Tá, o Anderson, fiz um botão. Aí quando a pessoa clica no botão, abrir a próxima página, exemplo da oficina. Se tiver um botão para ver as fotos da oficina e até as fotos, ótimo, Anderson. Essa questão de linkagem e tal é muito simples. Vocês vão ter que criar outras páginas, né? E essas páginas vão ser chamadas através desses links ou botões. Aquele botão que eu dei um exemplo lá, ele é só uma interface mesmo. Na verdade era um texto, né? Um campo de textos com um fundo colorido. Professor, você já lançou alguma aula configurando o ambiente VS Code? Não lancei, mas eu recomendo, viu, Tarcísio? O VS Code ele é melhor que o Atom como editor. Pede para instalar. Ô Anderson, eu não sei, cara. Parece ser bem simples essa questão aí. Não, acho que não vai precisar instalar mais nada não. O que você vai precisar fazer, na verdade, é importar outros pacotes. Eu não sei te falar qual no momento, tá bom? Mas eu vou abrir aqui o último aplicativo que eu fiz. Pessoal, então essa tela aqui, eu não sei se vocês entenderam, tá? O Athlon, o VS Code, o Sublime, na verdade eles são muito parecidos. Então quando eu abro o projeto aqui do lado, ó, eu sempre, esse aplicativo eu abri com aquele tema blank. Então ele é um aplicativo onde a página principal dele é essa app.js, tá? Então, Anderson, o que você vai precisar fazer é importar alguma biblioteca aí, tá bom? Eu não sei qual delas. No Google Play eu já tenho uma taxa paga, o André falando aí. Tem que pagar, pessoal. Se eu não me engano é R$6, alguma coisa, né? R$9, não sei se é por mês, se é por ano. Eu cheguei a publicar um aplicativo, mas eu publiquei em 2014 de graça. Não lembro o que eu fiz que ficou de graça. VS Code é Visual Studio.
Se fosse só Visual Studio, o nome não seria diferente. Tem razão, Aline. Mas existe aí alguns... pessoal meio que, né, abrevia os nomes das coisas aqui. Ah, o Jefferson tá falando aqui, ó, pessoal. Para quem não tá conseguindo instalar o React Native CLI, ou melhor, para quem não tá conseguindo ver a versão, vai digitar react-native.cmd-v. Usando esse comando, consegui ver a versão, mas quando uso o comando React Native-v, apresenta o erro. Ótimo, é isso mesmo, viu, Jefferson? Um aluno ele já tinha me dado esse feedback aí sobre esse comando, de ver a versão do React Native. Eu nem me apeguei a muito a isso, não. Você tem algum aplicativo publicado? Não tenho mais, André. Eu tinha um aplicativo só e eu tenho um joguinho, mas não está publicado também. É um joguinho de naves. Eu fiz na escolinha que eu tenho, mas eu não publiquei. Meu aplicativo, por que eu parei de publicar? Ele na época ele tinha uma lei de anúncio, alguma coisa assim, ele não estava adequado às leis. Aí como ele foi banido assim muito rápido, eu não quis também mais mexer mais, tá bom? Não teve nem 10 downloads, né? E todos que baixaram também foram amigos meus. O Google Play, a taxa hoje é de R$ 136 anual, não é, André? É anual. Você vai usar o editor de código Atom. Não! É Ivelesiane. Na aula que eu indiquei o Portugal Studio, é só pro Portugal mesmo, tá bom? Inclusive, pessoal, eu acho que as aulas que vocês estavam assistindo são aulas lá de 2014, tá? As aulas básicas. O Johnny ainda está aí no Visual Studio e no VS Code. Não usa mais o Portugal Studio não, tá bom? Ele era só para Portugal mesmo. Inclusive aquelas aulas antigas, então se você olhar no YouTube aí, vocês vão achar aulas mais novas de Portugal, tá bom? Eu fiquei meio assim, meio triste com aquelas aulas. É taxa única, pessoal. Vocês vão pagar na Google Play 130... Perdi aqui. R$136, taxa única. Vocês podem publicar a quantidade de aplicativo que vocês quiserem. Fala mais devagar esses comandos. Tá bom, Bárbara? Vou falar bem devagarzinho aqui, tá bom? Se for publicar no Google Play e esse valor for mais, é só uma vez. É só uma vez, pessoal, para publicar no Google Play seu aplicativo. Então, galera, vamos lá para o código, tá? Primeira coisa, depois de tudo instalado, o PowerShell ele não precisa mais ser utilizado, tá bom? O PowerShell é uma ferramenta administrativa do Windows e ela é um gerenciador de pacotes limitado, né? Por isso nós instalamos o Yarn e o Chocolate. E após tudo instalado, ela é dispensável. Eu vou utilizar agora o prompt de comando, né? Vou digitar aqui, ó, no Windows, iniciar. Vou digitar cmd, né? Que é o prompt de comando. É o antigo DOS, né? Aí eu vou baixar, aí com cmd, com o prompt de comando aberto, o meu prompt de comando aberto, ele abre na raiz, ou seja, na primeira pasta, no primeiro diretório do meu usuário, tá bom? Então ele está... Perguntas, Tarcísio? Sim, é porque sua tela ela tá pequenininha aqui, era para deixar full screen. É só na sua, pessoal? Não, Retornar a apresentação, será que é aqui? Retornar a apresentação. Voltou, pessoal? Voltou aí, Tarcísio? Voltou. Yes, valeu, galera. Desculpa aí, não tinha percebido, tá? Fixa a tela, a Aline está falando, fixa a tela que está mexendo. Vou fixar. Pronto, fixada. É porque eu acho que alguém fez a apresentação aí e a dividiu, né, pessoal?
Galera, então, o CMD, ele basicamente é um gerenciador de linha de comandos, né? Cadê? Então, o que eu vou fazer? Ele abre aqui nessa pasta, ó, vou dar um Windows E para abrir o Windows Explorer. Aqui em este computador, C2 ponto, usuários, o user, Event. Então, ó, o meu Windows, o meu CMD, ele está abrindo nessa pasta, tá bom? Eu quis criar a minha pasta para trabalhar, fazer os meus aplicativos aqui, ó, em C2 ponto, Android, tá bom? Vocês podem utilizar o lugar que vocês quiserem aí, não tem problema. Eu vi que tem muita gente fazendo nesse mesmo local, às vezes se perde, né? Olha o que eu recomendo. Nunca é bom usar a área de trabalho, mas quem quiser a área de trabalho, dá um CD desktop aqui, tá bom? Agora, eu prefiro fazer isso aqui, ó, CD, espaço, barra, que aí ele volta lá no C2 ponto, lá na raiz do meu computador. Tá? Aí quando ele volta aqui, eu vou dar um D, só para listar as pastas, os diretórios que eu tenho aqui, só para vocês verem. Então eu tenho a pasta Android. Como é que eu criei isso? Pode criar aqui normalmente. Clica com direito, novo, pasta. Aí bom, aqui dentro de Android, cedei o nome da pasta, né, para abrir a pasta. Eu criei várias pastas. Aula 01, aula 02, aula 03, SDK, tá? SDK é porque eu estava configurando as variáveis de ambiente e não era aqui. E eu estou usando essas pastinhas aqui. O último aplicativo que eu criei, eu comecei na aula 03. No meio da aula parou completamente. Não tinha erro nenhum o aplicativo, só que parou de funcionar. O que eu fiz? Eu estava com ele aberto aqui, dei um Ctrl C no código, né? Selecionei tudo, copiei, criei um novo aplicativo. Na verdade eu já tinha um aplicativo criado aqui na aula 2 e não tinha nada nele. Colei lá, quando eu executei ele, funcionou. Tá? Então foi assim um erro que não foi erro de código. Erro de código, ele fala pra gente, o exploit fala qual o erro. Tá? Deu esse erro aí, eu não entendi. Então vamos lá. Meu aplicativo está na aula 02. Eu vou abrir aqui a aula 02. Criei outra pasta, se vocês quiserem, não precisa, tá? E o meu aplicativo ele se chama Projeto 1. Então, CD Projeto 1. Tô na pasta, tá bom? Tô dentro do meu aplicativo. Se vocês olharem aqui, ó. Fechei. C2 ponto. Android. Aula 02. Projeto 1. Criei meu aplicativo aqui, tá? Ah, professor, como é que você criou seu aplicativo? Vamos voltar uma pasta aqui, ó. CD espaço ponto ponto, tá? Para criar um aplicativo, eu até mostrei que você pode usar 3 comandos diferentes. Você pode utilizar o yarn init e o nome do aplicativo, react-native e o nome do aplicativo, tá? Mas aí seria o ideal você estar utilizando o Android Studio. Eu utilizei o expo init e o nome do aplicativo. Vamos chamar aqui de projeto 2, ok? Eu vou abrir aqui só para vocês verem o que vai acontecer. Pronto. Quando eu der um Enter aqui, ele vai vir aqui, ó, e criar um diretório chamado projeto 2, tá? Onde é o meu aplicativo. Então, ó, ele está falando aqui que ele está utilizando o Expo CLI, né? A versão tal. Aí ele me fala, existem esses templates, tá? Template basicamente é alguma coisa que já vem pré-definida. Existe o Blank TypeScript, que se eu não me engano só muda as fontes, né? Existe o aplicativo em tabelas, em tabs, tá? Existe também o minimal, que é um minimalista, né? Se eu não me engano. E o minimal TypeScript. Para mim, o melhor de todos é o Blank, que ele vem vazião de tudo. Então, vou baixar esse template. Obviamente que tem que estar conectado à internet, né? Ele está baixando lá o Export Template Blank.
Aí ele está baixando os arquivos, instalando. Olha lá a pastinha, ó. Acabou de criar aqui o projeto 2, tá? Instalando o JavaScript, as dependências. Gente, tem 40 pessoas aqui. Que bacana, hein? A voz está cortando um pouquinho. É só para a Aline aí, pessoal? Como eu disse, quando eu abro aqui o OBS, as coisas começam a dar uma travadinha, porque eu não tenho placa de vídeo. Tarcísio disse que está normal. Luiz Henrique também está normal. Tá, o Tarcísio falou aqui, ó, no caso do TypeScript, seria a mesma sintaxe, só que usando o Angular? Acho que não, Tarcísio. É basicamente o mesmo aplicativo utilizando uma interface diferente. Ah, seria a mesma sintaxe que usamos no Angular? Então, Tarcísio, eu não conheço muito sobre o Angular, não. Mas eu acho que não, viu, cara? Acho que não. Se eu não me engano, o Angular é híbrido, então ele utiliza HTML5 e CSS3. Alguém confirma aí para mim? Se o Angular é híbrido ou ele é nativo? Eu baixei o Visual Studio 3, Windows 64 bits, aí o professor tem diferença para se chegar no resultado final? Nenhuma. Pessoal, qualquer editor de código-fonte, tá, é a mesma coisa. É porque o Angular utiliza JavaScript como base. Eu acho que todos os frameworks que nós temos aí na atualidade utilizam o JavaScript, né? Tanto os que convertem em linguagem nativa, quanto os que utilizam linguagem híbrida. A linguagem de programação é o JavaScript. Pessoal, o JavaScript ele é poderosíssimo, tá bom? Ó, ele até me falou aqui, ó, para eu dar start no projeto, para eu iniciar o projeto, porque só criou ele aqui, ó, projeto 2, tá? Tá aqui as pastinhas, todas as dependências. Para eu iniciar, eu preciso primeiro entrar dentro dele. Então, ó, cd projeto 2. Entrei dentro dele, ok? Agora que eu estou dentro aqui do meu aplicativo que eu acabei de criar, eu vou vir e dar qualquer comando desses. O Yarn Android, você vai ver o seu... você vai abrir o aplicativo no emulador Android, tá? Ou no seu celular Android. O Yarn iOS, ele vai abrir no emulador do iOS, tá? Só que você só pode usar se estiver utilizando o macOS. Então, para quem utiliza aí outra plataforma, não vai dar certo. O Yarn Web abre no navegador, né? Abre um WebView. Mas eu prefiro dar um Expo Start, porque aí ele abre o Metro Butler, que é essa tela que eu vou mostrar para vocês. Tarcísio, eu tenho experiência, na verdade, com frameworks só com o PhoneGap e agora com o React Native. Mas eu sempre tive vontade de mexer... o Ionic, né? Eu tive uma experiência com a Ionic também. Mas eu sempre tive vontade de mexer com o Angular. Tá? Pessoal, ó, ele acabou de abrir aqui para mim essa tela aqui, ó. Tá? Essa tela aqui é o Metro Butler, que é o gerenciador que nós temos do Export, tá? Isso aqui, ó, tá abrindo no meu computador mesmo, não é na internet. Professor, eu comecei hoje a instalação, esse atraso vai me prejudicar? Não dá tempo de fazer a aula 2 até a aula 4 nesse final de semana? Dá sim, com certeza, pessoal. Quem começou hoje tá atrasado, mas está em tempo, tá? Dá para fazer sim. Sem problema nenhum. Pessoal, até isso aqui, ó, sobre criar e iniciar o aplicativo, eu até mostrei na última live, né? Já tem na live, já tem na aula e tem agora. Eu estou querendo focar mais no código aqui para vocês. Sempre dá tempo, viu, pessoal? Essa semana
Na segunda-feira, os tutores pediram para aumentar o prazo do Fórum 1, porque muita gente não fez. Aí eu coloquei até domingo à noite, ou não sei se foi quinta para quinta, né? Segunda vez que eu adio ele. Então eu nem lancei a atividade não. Segunda-feira vai ter a primeira atividade avaliativa e o Fórum 2, tá bom? Os dois vão estar abertos ao mesmo tempo. Então eu vou pedir aí para vocês não perder esses prazos, não? Porque senão fica muita coisa em cima da hora, né? Pessoal, ó, abriu tanto o navegador como essa tela aqui, ó. Esse QR Code é para você ler aí no celular e abrir o aplicativo no celular, né? Ou então você pode digitar aqui uma exclamação e ele vai abrir aqui uma interrogação, né? Você digita uma interrogação e ele abre aqui as opções. Essas opções que estão aqui, basicamente, são as mesmas opções que está aqui no MetroBuddy Web. Tá? Então, olha, executar num dispositivo Android ou num emulador, abrir no simulador iOS, executar na web. Tá? Qualquer um outro que eu clicar aqui vai dar erro nesse momento. Enviar o link por e-mail, publicar ou republicar esse aplicativo. Essa ferramenta aqui eu vou mostrar mais para frente. Tá? Fórum 1 até dia 13, pessoal. Até dia 13, domingo, meia-noite. Tá? É o último prazo, não perde não, pessoal. Por favor. André, ele já vem com as APIs aqui nativas. Você só tem que importar as bibliotecas. Na aula 4, 5, na aula 6 eu vou mostrar isso, tá? A Aline está falando, pessoal, que hoje termina o prazo para autoavaliação, tá? São 10 pontos, não percam, por favor. Pessoal, olha lá, quando eu cliquei para abrir aqui na web, né, ele está falando que está dando start aqui, aqui também ele é executado, ó. Ele mostra todo o procedimento que está sendo lá, aqui também. Então ele está abrindo aqui, demora um pouquinho a primeira vez, tá? Mas depois é rapidão. Autoavaliação é facinha de fazer, viu? Não sei se estão se referindo à autoavaliação. Tá aí meu aplicativo, obviamente mostrando no browser, tá? É uma tela de fundo preto com um texto qualquer aqui, ok? Não faz muito sentido a gente ficar vendo aqui, pessoal, porque o WebView ele tem muita diferença que abrir nativamente no celular. Então, por exemplo, o WebView ele aceita CSS, ele aceita HTML, né? Que HTML é uma linguagem de marcação, que você basicamente faz aspectos visuais na tela, no navegador. E o CSS é uma linguagem de estilização, onde você pode formatar as coisas, colocar cores, formatos e assim por diante, né? Poderia mostrar como a tela é montada no nativo. Lembro que foi feito com XML, mas aí não faço ideia. Não é XML, tá, Silvio? É JSX, tá? É uma sintaxe parecida. Eu falo que é parecido porque basicamente você referencia alguma coisa e depois você coloca as propriedades nessa coisa, tá bom? O fórum avaliativo já fiz faz tempo. A questão é a instalação mesmo, é o que está pegando, né? Como é que fica lá no código? Ótimo, vou mostrar aqui. Ó, esse aplicativo é aquele aplicativo em branco. Tá? Deixa eu ver se eu consigo espelhar aqui. Espelhar meu celular, que eu acho que fica mais fácil. Tentar. O problema de espelhar o celular é que tudo que aparece aqui para mim aparece na tela aí. Pessoal, ó, instalei o Expo aqui no meu celular, tá bom? Tá aí meu celular. Aí eu vou aqui, ó, nesse primeiro link de projetos. Aí olha meu aplicativo que está rodando, tá? Não preciso nem escanear a tela porque eu já fiz login aqui no meu celular.
Aí como eu faço login e ele está na mesma rede, ele me mostra. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir o aplicativo, tá bom? Enquanto ele abre, eu vou cancelar esse aplicativo. Por que eu vou cancelar ele? Porque eu vou mostrar o código do que já está feito. Como é que eu cancelo? Como é que eu fecho o aplicativo? Você pode fechar o terminal, né, o MetroBuilder aqui, que automaticamente ele cancela a operação. Ou você pode dar Ctrl C. Tá? Alguns Ctrl Cs aqui, ó, ele não vai deixar eu interromper porque está no meio do procedimento. É tanto que já deu erro lá. Ah, fechou. Pronto. Ctrl C, ele termina o processo. É um comando de terminar o processo no terminal. Tá bom? Então ele finaliza o que estava sendo feito. Ótimo. O chat sumiu aqui. Deixa eu voltar. Tá, João Eric, pronuncia o choco é chocoleri. Cara, vou tirar essa dúvida agora. Eu acho que sim, viu? Vamos jogar aqui no tradutor. Pessoal, parece bobagem essa pergunta aí, mas é bom ir se apegando, tá, a essas coisas. Como é que eu faço quando eu tenho essas dúvidas, tá? Eu venho aqui no Google, né? Digito tradutor. Na verdade, eu já fiz isso e vi que a pronúncia não é exatamente a que eu estou fazendo. Só que todos os outros tutoriais, todos os outros vídeos que eu estou assistindo, tá falando chocolate, tá? Mas eu já sei que a pronúncia ela sai um pouquinho diferenciada. Chocolate. 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 É isso aí mesmo, João. Foi o João Eric que escreveu certinho aí, tá? Parece bobagem, mas não, né, pessoal? É bom saber o que você está falando e a pronúncia correta. E é assim que a gente aprende inglês. Beleza? Tá, mas eu não quero abrir o projeto 2, eu quero abrir o projeto 1. Então eu vou sair aqui da pasta do projeto 2, cd. Prontinho. E vou abrir a pasta do projeto 1. Vou dar um expo start para iniciar ele, tá? Vai demorar um pouquinho. Vou fechar esse MetroBuilder que está aberto aqui, porque vai abrir outro, já abriu ali, né? Fecho isso. Fecho isso. Prontinho, abriu outro aqui. Chocolate. Chocolate, é isso mesmo. Enquanto ele abre aqui, pessoal, eu vou abrir o código aqui no Atom, tá? Vou fechar tudo que está aberto aqui. Prontinho. Vou vir aqui, ó, File, né? O meu tá em inglês. Eu sempre prefiro deixar as ferramentas em inglês. Mas se você quiser traduzir, é fácil, tá bom? Vou vir em Open File ou Open Folder, porque aí eu consigo abrir todas as pastas, né? Aí eu vou vir aqui, ó, procurar o meu projeto, né? C2 pontos, Android, aula 2, projeto 1. Eu seleciono a pasta e mando selecionar a pasta. Aí ele abre aqui para mim, ó. Já estava aberto, né? Todas as pastas do meu projeto 1. E eu vou abrir esse aqui, ó, app.js, ok? Então esse é meu arquivo principal. Obviamente que eu já tinha editado ele, tá bom? E esse é o código, e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre ele. Pessoal, quem já estudou HTML e CSS aí? Me dá um ok aí. Tarcísio é muito parecido com XML, cara. Eu acho muito parecido. Quem já estudou HTML e CSS aí? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Eu estou às vezes eu apanho aqui porque eu confundo as coisas. Eu acho que é HTML, utilizo o comando e não funciona, né? Então, basicamente, o que nós usamos aqui? Ó? Quem falou do Scoville,
Primeiro, o Scroll View você tem que colocar ele aqui em cima. Você tem que puxar a biblioteca para dentro do seu projeto, tá bom? Então depois que eu colocar Scroll View aqui, a mesma coisa, ó, com imagem, com View, com text, com Style Sheet, tá? Eu preciso dessas coisas aqui em cima para usar elas na minha interface. Então, olha, o View meu principal eu não mexi, eu deixei o container do jeitinho que veio, tá? Basicamente só veio isso aqui, ó. Basicamente só vê isso, tá? Vê um text aqui com texto qualquer. Quando coloca fonte family dá um erro, mesmo Arial. Engraçado, Arial no meu não deu erro. Eu tentei umas outras, tipo Verdana, deu erro, mas eu coloquei um link lá para você colocar a fonte que você quiser, né? Aí, pessoal, essa view eu não mexi. Por que eu não mexi? Vou dar um Ctrl S aqui e vou abrir ele no meu celular. Eu acho que o melhor aqui é eu fechar a tela e abrir de novo. Pronto. Pronto. Tá. Aqui tá dando erro porque eu usei o último aplicativo, tá? Eu vou clicar aqui em voltar o Dismiss, voltar para o Expo Home, né? E olha lá, ó, era o projeto 2, agora é o projeto 1. Vou clicar nele. Como eu disse, a primeira vez demora um pouquinho, né? A gente pode acompanhar ele aqui no Metro Butler. Ou pode minimizar isso aí, nem esquecer que esse Metro Butler existe, né, pessoal? Vamos esperar alguns minutinhos. Pronto. Apareceu aí uma tela azul, só uma tela azul, porque só tem o View, tá? Só tem o View. E eu falei que esse View, o estilo dele é o container, né? Vou explicar isso direitinho. E o fundo dele é da cor azul. Se eu quiser preto, tá? Olha lá, atualizei na hora. Se eu quiser uma cor aqui, vamos inventar uma cor. E3, não sei que cor é essa. Rosa, tá? Então, a cor que eu quiser eu coloco como background. Bom, vamos explicar isso aqui para vocês. Existem duas partes diferentes aqui. Vamos dar um Ctrl Z aqui, voltar para o azul. Existe a parte onde você vê a tela, tá? Que é essa função principal chamada app. Tá? Então, olha, export the full function, né? Isso tudo é padrão. A minha função principal se chama app, abro e fecho, não passo nenhum parâmetro, para quem já entende um pouquinho de programação. E eu vou retornar tudo que tiver aqui, ou seja, tudo que tiver dentro do return dessa função vai ser mostrado aqui na tela. E o que eu tenho aqui? Eu só tenho uma coisa escrito view, tá? Se eu colocar qualquer outra coisa aqui e salvar, ele vai dar um erro, porque ele não aceita texto solto assim, né? Agora, se eu quiser colocar um texto, eu posso colocar aqui, ó, text, a tag, né? Para cada tag que eu abro, eu tenho que fechar, então eu fecho text, né? Para escrever um texto. Eu vou escrever aqui, olá, turma. Quando eu salvar, tá? Apareceu lá, ó, olá, turma. Tá da cor preta, porque texto tá preto, né? E assim por diante. Então, ó, tudo que está aqui é visual. Tudo que está aqui embaixo, que é o Style Sheet, né, a folha de estilo, eu não vou chamar de CSS, pessoal, porque não é CSS natural. Então, a estilização dele vem toda aqui, ó. Basicamente, aqui. Tá vendo? Eu tenho uma constante chamada Styles, que é a mesma que está falando aqui, ó. O meu container, né, que é o nome que eu dei para essa parte aqui toda, para essa tela, ele está dentro, a formatação dele está dentro de uma coisa chamada Styles. Então, ó, constante Styles, né, é uma folha de estilo e eu vou criar ela aqui dentro.
Então tudo que eu colocar aqui, por exemplo, container, dois pontos, abre e fecha colchetes, coloca uma vírgula no fundo, no final, né? Então tudo que eu colocar aqui, ó, são propriedades do container, tá? Então, por exemplo, se eu quiser um fundo escuro, então background, color, o C maiúsculo, né? E eu venho aqui e falo que eu quero, opa, é aspas simples, viu, pessoal? Eu quero black. Coloco uma vírgula aqui e salvo. E errei, porque é ponto e vírgula aqui. Não, é vírgula mesmo. Opa, black tá errado, né? Cadê? Não, gente, aqui ó, código hexadecimal 000. Meu Deus. Ficou branco. Alguém está visualizando o erro aí? Vou dar Ctrl Z aqui até voltar. Voltou, vou dar um Ctrl S, voltou para azul. Preto seria 000. Ó, funcionou aqui agora. Escrevi background errado. Tá aí, tá bom? Bom, então tudo que eu colocar aqui é formatação. Para quem já entende um pouquinho, é parecido com o CSS. Para quem não entende ainda, vocês aos pouquinhos vocês vão pegando, tá? Eu deixei lá na descrição do vídeo um manual de todas as propriedades que você pode usar. Por exemplo, vocês vão falar assim, professor, eu quero colocar sombra no texto, como é que eu faço? Tá aí no manual, aula 4 tem aí Shadow Test, né, a propriedade. Eu quero colocar o fundo de duas cores degradê, tá? Digitam lá no Google. Cores degradê, style sheet, JSX. Aí você vai mostrar lá como é que coloca cor degradê. Aí eu quero colocar um quadradinho aqui para colocar minha foto, um quadradinho aqui para colocar o texto. Isso é Flexbox, o André até perguntou aí, tá bom? Vou dar mais um Ctrl Z aqui, voltar a minha tela desde o início, antes que eu perca tudo. Pronto, salvei. Ele está atualizando e instalar o aplicativo que nós criamos na aula. Ok? Então, basicamente o que eu fiz? Fiz alguns views, tá? Coloquei texto, imagem, só isso. Essa aula eu queria só isso mesmo, tá? Fazer um aplicativo do tipo anúncio, né? Você quer fazer aí na sua cidade. Pessoal, vamos fazer um aplicativo só para minha cidade. Esse aplicativo eu vou cobrar, sei lá, R$5 por mês para cada empresa. Aí você vai e começa a cadastrar restaurante, bares, supermercado, né? Fazer propaganda, um aplicativo só para sua cidade. Basicamente, já existem vários aplicativos conhecidos aí que você faz isso, né? Tipo iFood, né? Faz pedidos e tal. E assim por diante. Mas a ideia era que fosse algo estático, tivesse texto, imagem e formatação de blocos. Então eu só queria isso, tá? Para cada coisa eu fiz um CSS, né? Eu fiz uma estilização. Então coloquei lá style descrição. Aí eu vim aqui, ó, e falei que descrição, o texto é da cor cinza escuro, tá? Então olha lá, a descrição tá texto da cor cinza escuro. Eu falei que a logo, o tamanho é 80 por 80, se eu quisesse 180 por 180, eu posso colocar. Olha lá, aumentou o tamanho do texto. Se eu quisesse era alinhado à direita, eu conseguia colocar alinhado à direita, ao centro, à esquerda, né? E assim por diante, mas o ideal é Flexbox, próxima aula. O bloco meu, ele tem um pad, que é as margens para o lado de dentro de 20, né? Está aqui. Ele tem um margem, que é de 10, para não encostar, né? Então 10 para baixo, 10 para cima, formou 20. O background dele é branco. Código hexadecimal, para quem não tem ideia, pessoal, é só digitar no Google, tá? Ele tem um border radius de 5, né? Que é esse arredondamento aí de borda.
Olha lá, coloquei 100. Se eu colocar 1000, vai virar um círculo, né? Oxe, nem... Vamos colocar 2000 aqui, vamos ver se as pontas se encontram. Não, é o máximo, né? Então posso arredondar as bordas, posso colocar sombra nisso, né? Que é o Box Shadow. E para quem já conhece CSS é muito parecido, só que em vez de utilizar o tracinho com letra minúscula, background color, você tira o tracinho e coloca letra maiúscula. Aí essa aula tá bem detalhada lá, se eu estiver sendo muito rápido, tá? Na videoaula 4, ok? Vamos lá, o chat. Como é que fica lá no código? É o que eu estou mostrando, né? Adriele, eu também, e Veciliane, estou atrasado por conta das aulas remotas, pois ainda estudo no ensino médio. Ah, bacana, gente. Realmente está corrido, eu sei que está corrido, né? Pronuncia do choco, já li isso. A fonte, o V de vir é maiúsculo. Se interfere de view, vamos descobrir aqui agora se o V de view pode ser maiúsculo ou pode ser minúsculo. Não pode ser minúsculo, ele é case sensitive, tá bom? É o Tarcísio que perguntou? Não, é o Falcon. Falcon não pode ser, tem que ser maiúsculo, tá? A primeira letra aqui, ó, de cada bloquinho, de cada marcador, tem que ser maiúsculo, tá bom? Quem mais? Professor, participei de uma palestra que ensina a programar em LOL, Code, ou Code baixo, até 7 telas por minuto. Então, professor, o que acha disso quanto à programação normal? Eu não sei falar, porque eu não conheço esse método, essa metodologia, tá? Mas parece ser legal, 7 telas por minuto, bacana. A gente pode usar porcentagem no CSS? Não, Tarcísio, ele não aceita porcentagem. Ele é a unidade fixa, tá? Então, para fazer responsividade, vamos dizer assim, né? Para adequar a tela, por exemplo, se eu virar a minha tela aqui, ó, vamos ver o que acontece. Vou desabilitar aqui, vou virar meu celular. Tá vendo que o aplicativo ele não vira? Porque eu não utilizei o Flexbox. Se eu tivesse utilizado o Flexbox e configurado certinho, tá? O aplicativo também ele mostraria de outra forma. Isso aí nós vamos ver aí nas aulas, na próxima aula já, tá? Então porcentagem ele não aceita, quer ver? Ó, o título tá com 10, vou colocar com 100. Tem um microfone aberto aí, galera. Vou colocar com 100, né? Aí ficou aqui. Se eu colocar com, sei lá, 50%, ele dá erro, tá? Ele não aceita essa unidade. Ó, ele até me fala aqui, ó, onde está o erro, tá? Ele aponta o erro aqui para mim, ele fala que está na linha 113. Margin button não pode ser 50%. Ok? A unidade aqui, ele nem pixel, né, pessoal? Se eu colocar aqui, ó, px, ele dá erro, né? M, ele dá erro. Então, não tem unidade relativa aqui. Você coloca só o número mesmo. Como o TinyDB Web e o TinyDB. É uma pergunta? André? TinyDB, o Web e o TinyDB. É um banco de dados? Eu não conheço. Onde encontro o arquivo InfoPlist? Também não sei, Rafael. É o que? É algum plugin, algum arquivo de configuração da base? Especifica aí para mim, que aí essas perguntas, pessoal, as próximas aulas eu já vou tirando essas dúvidas, tá bom? Tarcísio era o meu medo, Tarcísio. Realmente, quando eu tive uma bela de uma surpresa quando eu virei o celular, né, e o aplicativo não virou. Então eu tive uma bela de um susto quando eu vi isso aí. André, sim. André, eu pretendo, na última aula, falar um pouquinho sobre banco de dados. Só que o pouco que eu estudei ainda sobre banco de dados com o React Native aí, foi Firebase e MariaDB, se eu não me engano, ou MySQL, tá?
Mas eu, até a 7ª aula eu vou expor isso para vocês aí. Sobre, né? Na próxima aula vai ser componentes, vou adiantar para vocês. Então, formulário, botão, tá? Nosso primeiro JavaScript, a próxima aula, nós já vamos fazer um aplicativo dinâmico, né? Já que esse é estático e assim por diante. Referente à fonte, adicionar mais fontes. Rafael, eu coloquei aqui, ó. Vou abrir aqui para você o site sobre as fontes. Só um minuto. Você vai ter que baixar a fonte, colocar na pasta. Ah, tá, entendi. Você estava perguntando sobre o arquivo de configuração de fontes, né? Aqui, ó. Fonte Style no React Native, tá? É do próprio Medium, que também é um local muito bacana aí para vocês pegar conteúdo, viu, pessoal? Então aqui ele ensina a mudar as fontes e tal. É uma coisa interessante, né? Acho que o aplicativo, a estilização do aplicativo, o front-end, né? É muito importante. Então, ó, nomeação de fonte, Android, iOS, né? Adicionando a fonte, então você vem aqui dentro dos assets, coloca uma pastinha fonte, coloca as fontes lá. Package, JSON. Então, como é que você puxa essas fontes, né? Linkando as fontes. Aí, como é que você coloca essas fontes lá dentro? Você cria um array lá com todas as fontes e coloca um nome para ela, uma palavra-chave, né? YAP fontes. Aí na hora de usar, olha lá, elas habilitando já, né? E na hora de usar, é só você definir aqui, ó. Font Family Open Sans. Qual que ele colocou? Foi Open Sans. Tá? Aí ela aparece lá, ó. Não é tão difícil não. Tem um passo a passo meio corrido aí. TinyDB, banco de dados local. Cara, não conheço TinyDB. Onde é aquelas propriedades? Qual propriedades? Propriedades. Essa aqui? Se for essas aqui, só clicou com direito na fonte só para ver o título da fonte mesmo. Não sei se é isso. Você abre as fontes aqui, ó. Tem tanta fonte instalada aqui no meu computador que demora um ano para abrir. Mas não precisa colocar no Windows não, tá bom? É dentro de uma pastinha no próprio aplicativos. André e o banco de dados. Nós vamos falar, viu, André, um pouquinho de banco de dados. Eu preciso estudar melhor, porque senão fica um pouquinho difícil eu tentar falar sem ter conhecimento do assunto aí. Aí essas são as fontes que eu tenho aqui. Eu não consigo ter as propriedades aqui, né? Mas eu posso dar um Ctrl C aqui, colar em outro lugar e clicar com direito. Mas era só para ver o nome da fonte mesmo, para ele utilizar lá no arquivo Open Sans. Pessoal, e é isso aí. Indo para 8h30, né? Tínhamos 40 pessoas, agora só 26. O pessoal já está cansando aí. Qual banco de dados irá usar como exemplo na aula? De Pereira, o curso básico ele não aborda essa parte de bancos de dados, tá? Mas eu vou falar sim um pouquinho de bancos de dados na aula 7, só para dar o caminho para vocês. Eu vou dar o caminho para vocês, vocês vão utilizar lá. O André ele até perguntou aí do CRUD, não dá tempo de aprender CRUD de forma nenhuma, tá? Mas dando esse pontapé inicial aí no banco de dados, vocês vão conseguir, tá bom? Falcon, valeu Falcon, vocês que fazem a aula, show aí, cara. Em questão à fonte, não instale muito, porque pesa muito o computador, muito, André. Principalmente quando eu abro algum software aqui, tipo Photoshop, Premiere, que importa essas fontes tudo, pesa muito, tá? Eu vou clicar na fonte lá para escolher uma fonte, e ele demora a abrir lá.
Tarcísio, pessoal, vou ter que me ausentar. Aula. Falou, Tarcísio, um abração. Tá? Galera, meu microfone deu sinal de bateria morta aqui. Vamos tentar pôr um fone de ouvido aqui. Tá? Ou melhor, vamos despedindo aqui, né? Enquanto ele está vivo ainda. Galerinha, então foi isso aí. A ideia foi fazer esse aplicativo aqui. Basicão de tudo, tá? Estático. Próxima aula, um aplicativo dinâmico com programação utilizando JavaScript, tá? E aula 7 eu mostro como a gente publica e fala um pouquinho de banco de dados, ok?